Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 13 de agosto. Continuamos então nossa caminhada bíblica, estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Jesus fala em parábolas e ele é questionado por que fala em parábolas. Que a palavra de Deus hoje nos leve a um conhecimento maior do reino, um conhecimento maior da vontade de Deus. Hoje nós vamos meditar o capítulo 13, versículos 10 a 17. Quem irá proclamar para nós será Maria do Carmo, de Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais. Feliz são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Feliz são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usa parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem, será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isto que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter.
Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Por que falas em parábolas? Essa é a pergunta que hoje fazem para Jesus. Parábola é uma comparação para ajudar a entender uma coisa desconhecida, no caso, o reino de Deus, através de coisas conhecidas, os fatos da vida, os acontecimentos do nosso dia a dia. Os discípulos podem entender o que Jesus diz e faz porque estão comprometidos com ele. Os outros não conseguem porque se encontram tão fascinados pelas tentações da injustiça que não percebem a beleza que seria um mundo onde reinasse a justiça. Mais uma vez, os pobres são proclamados felizes. Eles, e somente eles, são capazes de compreender o projeto de Deus que se realiza através da palavra e da ação de Jesus. As palavras de Jesus cativaram sempre seus seguidores. Os evangelhos conservaram cerca de 40, certamente o que Jesus pediu mais vezes, ou as que ficaram gravadas com mais força no coração e na memória dos seus discípulos, são as parábolas. Cerca de 40 parábolas nos nossos evangelhos. Como ler essas parábolas? Como captar a sua mensagem? Mateus nos lembra, antes de mais nada, que as parábolas foram semeadas no mundo por Jesus. Jesus saiu de sua casa para ensinar sua mensagem ao povo e sua primeira parábola começa precisamente assim: o semeador saiu a semear. O semeador é Jesus. Suas parábolas são um convite para entender e viver a vida tal como ele entendia e vivia. Se não sintonizamos com Jesus, dificilmente entenderemos suas palavras. O que Jesus semeia é a palavra do reino. É o que diz Mateus. Cada parábola é um convite a passar de um mundo velho, convencional e pouco humano a um país novo, cheio de vida, tal como quer Deus para seus filhos e filhas. Jesus o chama Reino de Deus. Se não seguimos a Jesus trabalhando por um mundo mais humano, como vamos entender suas parábolas? Jesus semeia sua mensagem no coração, isto é, no interior das pessoas. É aí que se opera a verdadeira conversão. Não basta pregoar as parábolas. Se nosso coração não se abre a Jesus, jamais vamos captar sua força transformadora. Jesus não discrimina ninguém ao anunciar o Evangelho. O que ocorre é que os que são discípulos e caminham seguindo seus passos, a esses Deus lhes dá a conhecer os segredos do reino. Aos demais, não. Os discípulos têm a chave para captar o sentido das parábolas. Seu conhecimento do projeto de Deus será cada vez mais profundo. Mas os que não dão o passo e vivem sem fazer opção por Jesus, não entendem sua mensagem e acabam perdendo o pouco que escutam. Nosso problema é acabar vivendo com o coração embotado. Então acontece algo inevitável. Temos ouvidos, mas não escutamos nenhuma mensagem. Temos olhos, mas não vemos Jesus. Nosso coração não entende nada. Como se semeia o Evangelho em nossas comunidades cristãs? Como podemos despertar entre nós a acolhida do semeador? Como temos sido terra boa para acolher essa palavra? Que o Senhor nos conceda a graça de sermos verdadeiros discípulos e discípulas, atentos à palavra, conhecedores dos mistérios do reino. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sebastião Farinhada, Eliane, então, com vocês, que vocês também possam ser essa terra boa, onde a palavra produza muitos e muitos frutos. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé,
você que está rezando com a gente nesta manhã, você da cidade, da roça, né, das periferias, é muito importante a gente estar sempre conectado nessa mesma energia, inspirado a São Francisco de Assis, a Santa Clara, a Santa Maria dos Anjos. Eu e a Eliane estamos aqui, Frei Gilberto, desde ontem e hoje, refletindo essa palavra do semeador e nos comparando com esse semeador. As nossas histórias já faz quase 30 anos que a gente está no trabalho de sedes, de comunidades, sendo esse semeador, essa semeadora, levando sementes, que é a semente, a palavra, né, nas formações, nos cursos de juventude, do movimento negro. E aí eu fico pensando nos tempos de hoje, se a gente quer ter uma vida saudável, se a gente quer ter uma saúde boa, nós temos que cultivar as sementes crioula. E o que é a semente crioulas? As sementes crioulas são aquelas que não aceitam mudança geneticamente ou não foram mudadas em laboratórios. São sementes que germinam. E hoje nós temos as sementes transgênicas e muitos agricultores e agricultoras estão plantando nas suas propriedades sementes que no próximo ano ela não dá fruto, né, Eliane? Isso é um problema para nós. Se nós queremos ser esse semeador fiel ao projeto de Jesus e queremos ser essa semente da esperança, nós temos que cultivar então as sementes crioulas. E o poeta Rodrigo Brandão, professor, educador, ele traz na sua poesia reafirmando que todos nós somos semente. E a semente é isso mesmo, num lugarzinho às vezes bem escondido, lá está ela, que brota com uma força, traz a flor, traz o fruto, né? E alimenta a gente e os pássaros. Sejamos então, né, Eliane? É isso aí, Sanhada, que venha a luz do Espírito, né? Porque a semente, para germinar, ela precisa da luz. Que venha a luz do Espírito, essa força, para que nós também, enquanto sementes, produzamos bons frutos. Muito bem, é isso mesmo. Paz e bem. Num lugar bem profundo, a semente guarda isso. A semente escondida esconde um ser pequenino. A vida. Você já pensou? E pensou por quê? Que uma semente algum dia já foi você. Você já pensou? E pensou por quê? Que uma semente algum dia já foi você. E uma semente algum dia já foi você.